Salve, salve galerinha! Vamos com a nossa segunda parte, né? Falando sobre o patch 7.29 aí, beleza? Bom, vamos lá, né, molecada? Dando continuidade agora, falando a respeito dos heróis, das mudanças dos heróis, o que a gente prevê aí mais à frente, beleza? Então, tamo junto, confia no pai, que é nóis! Tenebroso! Bom, a respeito agora dos heróis, beleza? Com relação aos heróis, eu também vou fazer do mesmo esquema, galera. Vou só comentar alguns mesmo, talvez os que a gente tenha mais interesse, mais foco, para a gente estar dando continuidade aí no vídeo. Então vamos lá. No Abaddon, não vi nada de tão relevante. No Abaddon, para suporte, achei ele talvez um pouco mais interessante, dependendo da partida. Ah, mas eu talento do nível 20 ali que melhorou o armor. Ah, eu talento do nível 15 ali, que você pode botar o dano. Tudo bem, entendo isso, mas ainda acho que não seja dos melhores. Aqui no Alck, pessoal, vocês vão ver no mapa que é muito comum você dar astro em 2 campos agora, não tem tanta dificuldade, é muito simples, tá? Então ele tem uma vantagenzinha aí pelo mapa, mas tem uma desvantagem no consumo de ouro, a gente tem que ver até que ponto isso vai impactar no Alck. Ao meu ver, tá? Impossibilita muito algumas coisas com o herói, não acho que seja um herói tão forte atualmente, acho que esse nerf já é justo e deixa o herói um pouco mais equilibrado. No A não tem nada tão relevante, tá? No Anti-Mage, sim, eu acho que o charge do Anti-Mage é muito interessante, porque dá o blink mais longo e reduz o cooldown, eu achei extremamente interessante. E abre outras oportunidades também, tanto na árvore de talentos quanto no jogo em si. Então achei muito interessante. Beleza? E aqui eles trocaram, né? Já que eles deram o blink e o cooldown no blink e a distância, eles trocaram os talentos. Ark teve a mudança na shard dele e também nos talentos. Acho que também não muda de tanta coisa. Aumenta ali o ganho de vida e diminui um pouquinho o cast range. No Axe também não tem nada tão relevante assim, que basicamente melhorou o Aghanim, que dificilmente é feita, melhorou o Shard, criando um pouco mais a tendência de comprar o Shard, mas acho que mesmo assim não muda tanto assim a gameplay do Axe. No Bane, sim. Por quê? Porque no Shard você já pode usar segundo skill em área, que é extremamente importante em vários jogos, principalmente se tiver ilusão, e na fight é importante. E a Aghanim, reduzindo muito o cooldown ali do ult, e agora na verdade se criam 2 clones ao invés de um. Acho interessante, você pode sair, eles vão continuar lutando, beleza? Bash, extremamente interessante algumas coisas aqui, galera. O charge não tanto, era interessante você puxar um aliado junto com o inimigo, sim, mas não é nossa senhora. Achei mais interessante o dano do laço ter aumentado aqui, ele dá bastante dano no laço agora, tá galera? Se prepare. E mudança aí também na segunda skill com relação ao debuff na explosão das chamas. Beastmaster, que beleza. Pessoal, o que eu recebi de mensagem, de gente perguntando, de tudo a respeito do Beastmaster, eu penso o seguinte: o herói está muito mais fraco. No entanto, acho que deveria ter uma build aí de Aghanim rolando e talvez essa build de Aghanim consiga deixar o herói melhor, tá? Então eu confio que deve mudar muito o estilo de jogo de Beastmaster, muito mesmo, tá? Então, como se falei, não tem mais como controlar o charge, mexeram bastante aqui no charge do Beastmaster e também mexeram muito no talento. A grande maioria dos heróis que eram reféns de Necro foram bufados, apesar de Beastmaster ser um dos melhores offlanes do patch, foi bufado. Por quê? Porque tiraram o Necro, assim como Lycan, etc. Enigma, Bloodseeker, para mim ainda continua um herói extremamente bom, tá? Dá para se utilizar tranquilamente. Bounty Hunter, achei muito forte essa diferença que eles colocaram aí no fragmento, achei bem forte mesmo. Por quê? Deixa ele mais tanque e cria uma situação de kill maior, beleza? Brewmaster, acho que ela volta um pouco sim para o patch.
O Movement Speed é sempre interessante na lane, e aí também combaram aí com o Miss Chance dele, então acho muito interessante isso daí voltar, e várias alterações aqui nos ults, beleza? Vamos passar. Bristleback, não achei nada muito extraordinário não, por quê? Bristleback tá um herói ruim, então aqui eles mexem um pouquinho na mecânica da segunda skill, mas o ult tira o cast time. Você aperta o botão, todo mundo vai tomar um catarro. Mas mesmo assim, acho que ele não seja dos melhores heróis aí que a gente vai ver. Os talentos mudaram ali algumas coisas também, né? Visando essa nova fase aí. Brood, outro herói que, meu Jesus do céu, o que falar desse herói? Mudou totalmente a Brood, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Mudou muito. Vamos dar uma olhada. Ela teve muita alteração, tá? Mas mudou totalmente a forma de jogar. A primeira skill, na verdade, é o ult enfraquecido agora. Seu use ganha dano extra. A segunda skill, no caso, seria aquela bola que a gente tinha comentado, não sei aonde, né? Mas seria a terceira skill, perdão. Você jogaria a bolota. Você vai, joga a bolota e tá bastante segura, perturba aqui, etc. E a segunda skill, rage normal dela. O último seria as aranhas. Beleza? Show de bola. Centauro, nada tão relevante do Centauro, molecada. Aumentaram ali o AOE do stun, diminuíram o cast point, aumentaram o debuff do slow e tal, mas mesmo assim não acho tão herói tão forte. Por quê? Por conta da passiva. Mesmo melhorando um pouquinho, a gente sente muita falta do ratão. Beleza? CK, muitos pontos positivos com relação a buff. Temos o talento aqui no 15, que ele pode cogitar e pegar cleave, se ele faz a build de Midas não demora tanto. E também ao charge, que a ilusão não vai durar só o tempo do stun, vai durar 6 segundos. Beleza? Interessante isso. Achei CK um herói muito, muito interessante depois desse patch, né? Vamos ver. Então, os talentos dele aqui, vocês podem ver que mudaram bastante para quem conhece, mas infelizmente, ele é um herói que talvez ele é muito pouco picado, né, cara? Eu acho que é o mesmo esquema do Sven, pouquíssima a gente pega. Beleza, vamos pro próximo. Shen, o herói que estava morto aí, né? Então eles deram vários buffs aí pro Shen para ver se ele volta, né? É um herói que meio que morreu um pouco aí no patch. Em alguns patches já ele não vem bem. Clintz, não entendi nada na Valve, não é um herói que tá forte e foi nerfado, tá? Não entendi, foi nada. Cloak, eu acho que vai mais ou menos na mesma pegada, não é um herói ruim e foi nerfado, então também não concordo. E agora chegamos na CM, o charge da CM, na minha opinião, sendo muito importante. Tá? Ela perde velocidade dentro do ult, mas ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode tomar alguma coisa, pode comer um petisco, beleza? Ela pode fazer o que ela quiser durante o ult aí. Darkseer, não entendi também, dona Valve. Por quê? É um herói forte ali de lane, principalmente no nível 3, e o herói tomou buffs aqui de dano, como vocês podem perceber. Então, não entendi muito bem. Apesar de aumentarem o uso de mana, aumentou o dano. E pioraram a Ganin. Então, acho que ficou um pouco elas por ela, mas mesmo assim acho que está melhor porque a lane phase deve estar um pouco mais forte. Beleza? E várias mudanças aqui no soco normal. Show de bola? Bom, Willow volta-se um pouco ao patch. Por quê? Porque o herói estava sempre ali beliscando, tá? E como teve alguns buffs, como vocês podem ver aí, ela vai voltar provavelmente ao nosso querido patch, ok? Por que eu digo isso? Porque melhoraram a segunda skill, melhoraram a primeira skill e os nerfs ali não foram tão importantes. Dazzle, como não tem um necro, era extremamente afetado, não poderemos mais ver aquele Dazzle mid ou off rushando o necro, né? Mas muita mudança aqui, né? No 10 ou nos talentos, podendo fazer ele porradeiro, né? No 10 pegando dano, no 15 pegando ataque speed, muito interessante. E também
Acho que ficou interessante a Ganin, essa questão da Ganin mais o fragmento. DP, Death Prophet, era aí que estava todo mundo aí aguardando, né, basicamente. Quanto a Death Prophet, o herói aguardado aí, né, a gente pode comentar que o que estava muito forte do herói, além das magias, né, da terceira, do ult, era a lane phase, devido à movimentação e também devido ao dano base dela. Então tivemos aqui, né, essa redução aqui no dano dela e tivemos a redução também na movement speed, o que já faz com que o win rate dela já possa ser percebido aí uma redução, beleza? Apesar de algumas diferenças aqui no shard, aqui também na primeira skill, mas isso daqui foi muito importante para nerfar o herói, beleza? Apesar de que no 15 trocou-se o talento aqui, beleza? Disruptor aí. Então, várias alterações aqui no chart, né? Melhoras, né? Aumentou ali o AOE, né? Aumentou também questão de funcionar não só em aliados, cooldown no relance. Então, acho que deram algumas melhoras no Disruptor. Não acho que foram melhoras tão significativas assim para o herói voltar absurdo para o patch, mas vira e mexe num jogo ele é bom e devido aos talentos se tornou muito interessante algumas coisas, né? A gente pode pegar aqui para ver o talento do 15, por exemplo. Você pode aumentar o tempo do ult, no 20 aumentar o tempo do campo cinético, que seria muito interessante, né? Os dois em conjunto aí. Doom. Esse herói sim, pessoal. Acredito que essa alteração no Armor seja muito importante para ele. Tá? Essa questão do dano aqui, se você for fazer as médias, né? Aqui daria no caso 62 e aqui já dá uma média de 63, um dano um pouquinho mais constante também, não varia tanto. Melhora no tempo de ataque dele, isso também é positivo. Então essas três coisas aqui, buff. Isso daqui a gente estava até em discussão no Discord, eu com alguns alunos na live, né, enquanto a gente discutia. Eu acho que apesar de nerfarem aqui essa questão, eu não acho que o herói esteja nerfado devido a isso daqui não, tá? Eu acho que na verdade você pode fazer uma build com mais segunda skill, terceira e tal, e acredito que o Doom deva voltar sim pro patch, beleza? Apesar da Ganin estar um pouquinho diferente, acho que ele deve voltar sim, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, não reduz mais o cooldown, aumenta a duração, além do break, né, que a gente já sabe, e várias mudanças aqui nos talentos, né? Eu acredito que o Doom deva voltar. DK, a gente brinca, né, que quando sai Arcana, quando sai Imortal, normalmente o herói toma buff, no caso saiu o anime, né? Então a gente imaginou que o DK tivesse alguma melhora. E acredito que teve sim, tá? O charge dele se torna mais interessante, a questão do stun dele muito mais interessante, muito mais mesmo, apesar de ter um nerfzinho no cooldown no total aqui, uma questão de mana e de dano se torna mais interessante, tá? E vocês vão ver nos talentos também. No 10 alterou por mana por dano e a redução aumentou. No 15 trocou-se dano por mais tempo de stun, o que é interessante. Tá? Então no 15 aqui a gente pode ir no decal, a gente vai ver que tem a opção de botar mais 5 segundos, o que é bem interessante. No 20 temos a opção de força ou ataque range e no 25 temos essa mudança aí, né? Você pode, ao invés de você botar 1.8 vezes, você ganha mais 12, tá? De arma e regeneração, tá? Beleza? Então, acho que o outro talento transforma o stun em área. Igual eu falei com vocês, nós teríamos uma diferença aí, achei bem interessante. Na draw, acho que não muda tanta coisa assim. Esse talento até que é interessante para algumas partidas, mas em geral acho que não muda tanto. Que apesar de melhorarem o ataque dela, né, animação, etc. Apesar de melhorar isso daqui, acho que não deva voltar tão forte no meta. Earth Spirit tomou alguns nerfzinhos também. Tá? Pioraram o slow, diminuíram a velocidade, a visão, né, no chat, que era bem fortes aqui no nível profissional, nível alto. Apesar de melhorarem o Aganin, mas na verdade o Aganin não tem tanto benefício disso daqui, é mais salvar mesmo.
e mais nerfs aqui, ó, na distância, no dano, teve uma diferençazinha aí, tá? Então nerf na distância e buff no dano. Talento nível 10, buffzinho no dano do 10, né? Tem algumas pessoas que fazem isso aqui, que não é tão ruim, mas o grande normal para suporte é o da direita. E também a melhora no talento tanto 15 de armadura quanto 20 de amplificação mágica. Bem interessante. Eu achei que eles fossem nerfar um pouquinho, acabou que eles balancearam, né? Melhoraram algumas coisas, pioraram outras. Bom, Earthshaker, né? Para mim, não faz muito sentido o nerf em cima do Earthshaker. Eu não acho que seja um herói muito forte, então não achei tão interessante. Então, como você vai ver, não tem mais outro Strike, mas se ele errar o golpe, não conta como uma segunda skill. Diminuíram o leap que dá no ult, né? Aquele pulo que ele dá de Aghanim. Ult não, perdão pessoal, na Aghanim, no totem. E colocaram cleave, né? Quando você faz a Aghanim. Eu achei uma coisa meio assim, para off, mid, você tem benefício disso, mas para suporte quase nada. Então, não acho tão interessante, acho que foi mais nerf mesmo no herói. Ao meu ver, foi isso. Titã também, Elder Titan, teve algumas mudanças aqui, né? Tanto no cooldown quanto no delay aqui para poder sair. Isso daqui é um buff, isso daqui é um nerf, tá? E isso daqui também um nerfzinho. Acho justo, apesar do herói parecer pouco, ele é um herói muito forte. Ember, aqui temos a tentativa de voltar o Ember para o meta. Então teve a melhora aqui na animação da primeira skill, melhora na terceira, melhora também na duração, como vocês podem ver, ó, se aumenta a duração, você tem um ganho de DPS, tá? Que só vai ser equilibrado no último nível. E também uma melhora um pouquinho no shard, tá? Acredito que essas melhoras aqui são muito bem-vindas, que o shard não era tão interessante assim. Então, quando você mata uma pessoa, você ganha uma carga no ult, beleza? Apesar não, no lugar de spawnar no lugar onde você morre. E melhorar o talento nível 15, né? Para quem gosta aí de maior duração na primeira. Buffzinho na Enchantress, acho justo, apesar de ser um herói forte na N-Phase. Acredito que não é um herói forte em geral, é um herói que precisava sim ser buffado. Então buff muito bem-vindo aqui na Enchantress, buff também na cura, etc. Enigma, aqui sim a gente estava esperando uma coisa bem forte. Na minha opinião veio. Isso daqui, na minha opinião, deixa ele muito ruim de P5. Acho que a estratégia de Enigma P5 é muito atrapalhada por isso aqui, tá? Muito mesmo. E acho que basicamente a intenção deles era nerfar a skill que deixava esse herói muito viável, tanto no mid, quanto na off, quanto no suporte 5. Então acho que isso daqui, por incrível que pareça, na minha opinião, é suficiente, tá? Void, temos uma tentativa de voltar o Void, mas acredito que não vá voltar como HC, tá? Acho que não são mudanças a ponto de tornar esse herói viável. Então temos aqui DPS na segunda skill, que a gente não tinha, cooldown reduzido, duração aqui ela foi reescalada, né? Então ela foi reduzida também. O cooldown, né, o slow aqui diminuído, porque por conta do DPS, né galera? Vamos falar a verdade. E o custo de mana também foi reescalado. No dano aqui do stun, uma alteraçãozinha de 5 de dano, não é tão relevante assim para voltar o herói. Aumentou o AoE da Chrono, isso é interessante, diminuiu o range, tá? Diminuiu também o range do pulo, o charge não aumenta, aumentou de 200 para 400, e a questão do return, né, quando você compra o shard, já é clicável. Eu acho que o Void não deve voltar, beleza? Na minha opinião, não volta. Esse herói aqui, volta não, já estava no meta, na verdade, né? E volta brabo. Esse herói aqui está muito forte. Acho que deixa o fantasma melhor, né? Mexendo aqui no dano, que ele funciona. Nos talentos você tem a opção tanto de melhorar a terceira skill, que é muito bom esse talento, né? Quanto de melhorar a segunda. Pra você ter noção, o talento era 4 segundos, eles colocam para redução de 6, isso é muito bom. O DPS aqui também é muito bom, então você perde o range, mas ganha muita coisa, além de aumentarem
a distância do ult também. Então eu acho que esse herói foi muito forte também por conta da Shard, tá? Shard muito interessante aqui, né? Onde você dá 50% a mais de dano e cura o seu aliado, né, por 50% do dano que você deu, além de dar um Strong Dispel no final, tá? Strong Dispel, para quem não sabe, é um Dispel como se fosse o ult do Oracle, pessoal. Então é absurdo isso daí. Giro, tentativa de colocar ele mais como HC, a gente viu que o Giro está vindo muito para suporte 5 principalmente, isso daqui é uma coisa muito bem-vinda, tá? Na minha opinião. Colocaram o Hoodwink no Captain's Mode, como a gente já falou. Criaram uma Ganin para ele, que é um boomerang, né? Que dá dano, 350 de dano. Aumenta a questão do dano que a pessoa recebe. Diminui a resistência estática por alguns segundos. Então é uma Ganin interessante, mas lembrando que a Ganin é muito cara. E também criou o Shard para ele. Como funciona o Shard? Ele cria uma ilusão. Caso essa ilusão seja atingida, aplica a segunda skill na pessoa. Beleza? Algumas mudanças aqui nele, obviamente para ele entrar no Captain's Mode ele já foi muito testado na Ranked, então viu mais ou menos o que precisava ser feito. Então uma mudança no dano aqui da primeira skill, o dano inicial aqui usando, né, a velocidade do ataque da pessoa. Não funciona mais aquela tática de você usar a árvore para comer o tango, tá? Que era bem quebradinho. Diminuir o AOE da segunda, diminuir o dano da segunda, isso aqui realmente precisava, aumentar um pouquinho o stun para compensar. Então foram feitos vários balanceamentos aí nesse herói, tá? Ainda acho que é um herói viável para suporte 4, acho que a melhor opção para ele talvez seja suporte 4. Já vi como offlaner também dá muito certo, mas acho que o suporte 4 ele é bem interessante, tá? Reduçãozinha no dano aqui, então foram feitos vários ajustes no Hoodwink. Huskar, buff no ganho de força, buff no knockback, lembrando que knockback é uma parada bem forte no Dota. O Shard deixa você utilizar, ó, mesmo se você estiver desarmado, etc. Desarmado não, perdão, é porque disable se estiver controlado. Redução também no custo da segunda skill, então acho que esse herói, ele já não era fraco, né? Mas ele depende muito da questão do jogo, do draft, então acho muito interessante. Eu, como odeio esse herói, acho isso muito ruim, mas para a melhora do herói, ele melhorou bastante. Invoker. Eu vi muita gente falando a respeito do Invoker, muita gente animado por conta da questão dos status, né? Que isso aqui é uma coisa do Dota 1, onde quase da força, que sorte da inteligência, o X agilidade. Lembrando que você vai ganhar os bônus por isso, né? De regeneração de vida maior. Então é interessante, tá? Foi uma das coisas que tirou o Invoker do meta, porque ele começou a ter menos vida, tinha menos dano, menos mana, então isso foi muito interessante para o Invoker voltar para o meta. Isso daqui, na minha opinião, mais interessante do que o Shard propriamente dito, tá? Acho que o Shard é forte sim, mas o principal foi isso daqui, apesar dos devidos balanceamentos aqui, né? Tá? Mas acho que isso é interessante sim, porque aqui a gente está falando só sobre a regeneração, né? A gente tem que lembrar que força além de regeneração dá vida também, beleza? IO, bom, para mim conseguiram resolver sim o problema do herói ser muito forte como HC e mid. Por que eu digo isso? Porque reduziram o dano na segunda skill, no Collision Damage, tá? Isso é a parte mais forte da Wisp. Então, mesmo no talento 20 eles não terem mexido, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eles deixarem esse 60 de dano a mais em heróis, tá? Eles mesmo assim conseguiram arrumar assim. Então, tem a questão do cash hit ser diminuído, não quebrar mais a velocidade total, e quando você faz Dominator, né, ele não sair andando pelo mapa igual um Senna. Então, teve essa questão, mas principalmente a questão do dano da segunda skill, beleza? Então, acho que resolve sim. Reduzir o talento de dano para evitar. Então, eu já esperava um nerf justamente para evitar esse herói como HC e mid e voltar um pouco mais para suporte novamente. Então, achei bem interessante o que fizeram. No Jakiro, aumenta a agilidade, com isso um pouco mais de armor, tá? Melhoraram também o delay na primeira skill,
Isso daqui é interessante, tá? Essa questão desse mini stun aqui, talvez realmente seja algo de mais valor do que o slow que eles mexeram. Não quebra mais árvore, o ult, beleza? Não aumenta mais o dano, né, aqui está escrito, e o dano vira puro e atravessa BKB, coisa que era no talento, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, não tem mais o talento 25 de pegar aquilo, mas na verdade eles colocaram um de aumentar 2 vezes o dano e 2 vezes o alcance, beleza? Então, algumas mudanças aqui nos talentos, como vocês podem ver, né? Então, acho que é um herói que sempre está muito bem aí. Jug, bom, eu vi muita pergunta a respeito disso daqui, galera. Ó, Now provides spell immunity. O pessoal fala, mas na verdade ele já é impenetrável e invulnerável no ult. Mas aqui creio eu que seja com relação, como é que eu posso dizer? Aos efeitos que ele sofre no ult. Por exemplo, slow devido a alguma coisa, sei lá, slow de attack speed, slow porque tem algum item que causa slow, tipo Shivas, primeira skill da CM. Então acho que seja nesse sentido, tá? Dele ignorar realmente qualquer coisa que tenha sido dado a ele. Um nerfzinho no talho, no retalho rápido, acho que é justo sim, porque o range, na minha opinião, era a coisa mais forte, porque na verdade você usa muito essa skill para ganhar tempo. Então você pode iniciar, tentar matar uns fortes, mas também se usa muito ela defensivo para ganhar tempo. Kotal, Keeper of the Light. Muita gente deu uma hypada, né, por conta dessa parte aqui de curar na primeira skill. No entanto, no nível mais alto, nível profissional, o recall era muito importante, tá? E o ult não dá mais recall, você precisa comprar o shard. E o shard basicamente é um item de 1400 de gold, só pode comprar aos 20 minutos. Então acho que é um nerfzinho também interessante. Apesar de melhorarem a força, apesar de colocarem esse heal aqui, acho que a questão do recall foi muito importante, era muito importante para o herói. Então ele está um herói melhor na lane phase, ele está um herói melhor no início do jogo, mas na questão tática ele está um pouco nerfado, né? Então entra nível 15. Se alterou a questão do Blinding Light aqui pelo Chakra Médico, o cooldown, e também trocou o Cast Range por 2 cargas na segunda skill. Não acho ruim, tá? Mas o Cast Range era sim muito interessante, beleza? E lembrando também que no 20, Chakra Magic dá Dispel. Então, acho que interessante essas mudanças do Keeper of the Light, muito boas mesmo. Gostaria de ver mais esse herói aqui no competitivo. Kunkka, muitas alterações necessárias ao herói. Acho que uma build talvez de mais dano volte um pouco mais. Kunkka estava muito spellcaster, né, de gastar muita magia e abrir muito espaço. Então, melhora no HP regen dele, melhora no ganho de agilidade, para ele atacar mais rápido, ter um pouquinho mais de armor, tá? Nerfzinho no torrent, que é uma coisa mágica. Aumento no dano do charge, redução no cooldown, mas sai um pouquinho mais atrás, tá? E aí, como eu havia falado, é o seguinte, no nível 10, tiraram a questão do cast range e botaram mais tempo no torrent, te influenciando muito aí pela outra via, né, de dano. No 15, trocando o regen por força ao invés de dano na torrent, então temos uma build mais clara de dano ali. No 20, eles colocam mais dano na segunda skill, tá? E no 25, redução no ult. Então você tem uma build, um caminho a seguir, caso você vá fazer o Kunkka porradeiro, beleza? Bom, Legion Commander. Mudaram o shard dele, que antigamente você ultava e saía a primeira skill durante o seu ult. Aqui agora eles colocaram que a segunda skill dá uma BKB durante 1.75 segundos e reduz o cooldown em 3 segundos. Funciona em creeps, tá? Funciona em qualquer unidade, em heróis também. Melhoraram a questão do aware da primeira skill e no talento nível 15 colocaram aqui, ao invés de reduzir o cooldown, aumentar o dano por herói. Isso eu achei muito interessante, tá? Tem várias partidas que isso aqui vale muito. Então, achei bem legal essa mudança aqui. E na Aghanim não dá mais a BKB quando ele ulta. Na verdade, agora as pessoas vão dar 50% do dano e reduz o cooldown em 20 segundos. Beleza?
Na minha opinião, acho um herói extremamente forte contra heróis de ilusões ou contra pushes de 5 pessoas, 4 pessoas, mas acho que no contexto geral não é um herói que voltaria por conta disso, tá? Lash, melhorar o cast point da terceira, isso é extremamente importante, aumentar o AE do ult. Melhora no Shard também, então vocês podem ver que foram várias melhoras. Até agora, ó, 3 melhoras aqui no Lash. No nível, agora a questão dos talentos teve algumas diferenças que é o seguinte. Antigamente você poderia fazer um Lash com mais velocidade, né? Você pegando aqui os talentos, vou mostrar para vocês. Você pegava um talento de velocidade no 15 e ia para uma build mais de velocidade. Ou você poderia também fazer uma build um pouco mais tanque. Para isso você pegava dentro de força, que eles mudaram, colocaram no 20. Então se você quiser ficar tanque, você abre mão do DPS do ult. Então na minha opinião, foi um nerf na questão dos talentos devido aos levels que eles colocaram. Mas, para quem gosta, dá para poder fazer uma build de muito dano no Lash agora. Lich, na minha opinião, era que merecia talvez um buff, então tem a redução no custo de mana, isso é interessante. No entanto, Lich nem sempre foca a primeira skill, então isso daqui ó, no nível 1 não muda nada, no nível 2 5 de mana, e só passa a ser relevante ó, nos últimos levels, beleza? Então isso daqui é um buff, mas não tão significativo quanto que está escrito, né, na teoria. Aqui sim, para mim, é um buff interessante, que você reduz o dano no alvo primário, mas aumenta o dano em área, tá? Isso amplifica um pouquinho o farm de um suporte, coisa que ele não tem muito, tá? E o dano em si não vai ter tanta diferença, porque enquanto você perde 40 aqui, né, de 200 para 160, aqui você ganha 50, então é buff também, tá? E você tem que olhar sempre os primeiros levels, como eu estava falando, né? Então aqui nos primeiros levels, de 50 para 40 e 100 para 80, ele perde 10, ganha 5, mas no nível 2 já se equivale, ó. Beleza? Dano do ult, aumentado ali no nível 2 do ult, isso é importante sim, aumentado o dano não, perdão, o gasto de mana, isso é importante sim, mas não é um nerf, basicamente galera, trocar 6 por meia dúzia. Então, de 200 continua e aqui você tem um aumento só de 25. Isso aqui é 6 por meia dúzia. Não muda nada. Tá? Shard, mais coisas no Shard para ver se ele entra. Na minha opinião, ainda não é uma coisa muito boa para o Lich. Tá? Enquanto eles deixarem só o slow e não o seu ataque slow, não vai ser tão interessante. Ok. Talento nível 10. A gente pegava o cast range, correto? A gente vinha aqui, dificilmente um jogador de elite não pegava o cast range. Agora a gente pode optar entre aumentar o AOE e o dano da primeira skill, o que amplificaria muito o dano do elite, ou aumentar a redução no escudo para 70%. Então é uma coisa que deixa a gente aí um pouco indeciso, né? Você vai jogar um pouco mais defensivo ou não. Lifestealer, para mim, na minha concepção, o herói volta a estar forte. Porra, Davi, mas como assim? Tá perdendo dano e você tá falando que tá forte? Sim, porque você tem que fazer a conta em cima do benefício da segunda também, tá? Então, se você for pensar que um creep tem 550 de vida e o mago tem 300, isso aqui acaba compensando o 3 de dano que ele perde. Lembrando que isso daqui em heróis é sempre muito bom. Melhora no shard dele também, deixando um pouco viável, porque antigamente o Shard era muito ruim do Lifestealer, tá? Isso daqui não é tão relevante, essa melhora aqui na Ganin, infelizmente a Ganin dele morreu um pouquinho, mas também tem buff, então buff de passiva, buff no Shard, buff na Ganin e troca aqui de talentos, tá? Se você for ver os talentos agora do Lifestealer, você vai ter a opção de movimentar mais rápido ou de atacar mais rápido logo no início. 30 attack speed é um absurdo para um HC, tá? E no nível 15 aqui você pode pegar a vida se você quiser no lugar do movimento speed ou se movimentar. Então você ganha movimentação se você quiser, você ganha attack speed. Então é um herói que ficou bem interessante. E no nível 20 você pode preferir, ao invés da esquiva, que é bem comum, pegar mais retardo, né? Nessa terceira skill aqui, correto? Então, basicamente, você pode dar um slow absurdo.
Lina, na minha opinião, não muda quase nada. Ah, mas aumentou o dano do stun. Beleza, aumentou o dano do stun, mas isso só é relevante depois de alguns levels e o herói não está muito bom, o herói não escala muito bem. Então, apesar um buff, dois buffs, né? Eu não creio que esse herói volte muito forte. Não acredito na volta da Lina de forma impactante, não, tá? Lion, a gente estava esperando um pouquinho de mudanças devido ao Major, que aconteceu de Singapura recentemente aí. Mas não era um herói que estava muito forte, tá? Então teve uma mudança aqui no Shard, teve uma mudança aqui também na terceira skill, né? Diminuindo a distância para poder quebrar e aumentando o cooldown, o que é justo. E algumas mudanças aqui nos talentos, mas nada tão relevante assim não, beleza? Só o talento de Cash Range ser perdido é muito impactante. Lone, para mim também não teve uma alteração muito absurda. Acho que o que dita o meta, como eu falei, é mais mapa e economia. Então talvez o meta pode pedir esse herói, mas na verdade por mudanças nele em si não pede. Porque apesar de melhorar o ataque e a questão de melhorar o shard, não se faz muito para ele, né? Luna, na minha opinião também, acho que você perdeu o talento de cast range, inibe um pouco a Luna de dano mágico, mas colocar a questão do stun meio que assim, nerfa muito ela mágica, nerfa ela suporte, mas também aumenta o stun e talvez você pense em fazer ela como suporte 4, como já víamos fazendo. Então, acho que é uma coisa que ela acaba perdendo com isso, porque o cast range é uma coisa muito importante no Dota, mas teve um ganhozinho. Para mim, isso daqui é nerf, tá? E várias mudanças aqui no fragmento dela. Lycan, a gente esperava buff no Lycan porque não existe mais Neco. Então, ganha de agilidade, ganha aqui, buff aqui, mas acredito que é um herói que, apesar de todos esses buffs aqui, né, é um herói que ele acabou perdendo um pouquinho do seu impacto devido à ausência do Necro, beleza? É um herói que vai ter muito buff aí, mas ele vai dar uma piorada. Não significa que ele vai sair do meta, porque ele era muito forte em algumas situações, mas ele deve diminuir a sua constância. Magnus, bom, para mim, muito bom os buffs no Magnus, que é um herói que estava bem fraco. Então, melhora a segunda skill, que isso daqui melhora tanto a amplificação do time quanto para ele, né, como core. Buff no uso de mana da primeira, buff no dano da terceira, beleza? Apesar de reduzir a velocidade, menos mana para poder usar ultimate. Então, vários e vários buffs aí no nosso querido Magnus, para ver se ele volta, beleza? Algumas alterações aqui de talento. Mars, vamos lá. Redução na agilidade, o que faz com que ele ataque mais devagar e tenha menos armor, mais um ganho de inteligência, tá? Porque o Mars estava sofrendo muito com mana, de tanto que nerfaram ele. Então aumentaram um pouquinho no ganho de inteligência para ver se ele ganha um pouco mais de mana e consiga utilizar suas skills sem auxílio de Soul Ring, Bottle, etc. Redução aqui no dano da segunda, melhora no Aghanim, é um Aghanim forte, apesar de pouco usado devido ao Gold, mas é um Aghanim forte. Redução também na arena, então vocês podem ver que tem vários e vários nerfs aí também no nosso querido Mars, tá? E variações aqui no talento. Talvez, eu até comentei isso anteriormente na live, acho que no nível 25 esse talento se torna bem interessante. Né? Bom, Medusa. É um herói que eu não esperava que fosse ter alguns benefícios, mas teve. Então ela tem um HP regen maior, coisa que ela não tinha anteriormente, né? Vou colocar aqui para vocês. Ela agora já fica com 2, para vocês verem como isso era pequeno. O ganho de inteligência que foi reduzido, você pode pensar que é nerf, no entanto, inteligência para ela serve de quê? Para ganhar mana e regeneração, mas principalmente a mana total, mana pool, e não a regeneração. Talvez seja mais interessante. Cada pontinho aqui de mana, né? Acho que ele dá 12, se eu não me engano. Isso mesmo, 12. Então, aqui você vai perder 0,4, beleza? Isso não é tão relevante comparado ao quanto você vai ganhar de mana na skill, pessoal. Então, isso aqui é buff, tá? Outra coisa, buff aqui na Aghanim. E outra coisa, buff no talento 15. Ah, mas o outro talento
é de Attack Speed. Esse talento é muito bom para você fazer Medusa Tanque, para você fazer ela um pouco mais entrando no jogo. Esse talento é excelente, tá? Faz a mana dela voltar inteira praticamente. Bom, Meepo, na minha opinião, não volta também, apesar de ter várias e várias alterações nele, não acho que vai voltar. Mudaram aqui o fragmento, alteraram aqui o AOE do Puff e nerfaram o dano, melhoraram o escavar, mas acho que esse herói não deva voltar não. Monkey King, já se esperava nerf nesse herói, então nerfaram a vida, os macacos não continuam, né? Após a sua morte. E outra coisa também, o que eu estou marcando aqui para vocês, eles não, se eles errarem o tapa, eles não ignoram mais o cooldown, tá? Então, ó, Aghanim não ignora mais sua morte, se você morrer eles desaparecem, não ataca Roshan e não ignora mais se eles errarem o ataque. Diminuíram o cash range da primeira, tá? E diminuíram também na segunda. Então, vários nerfs nele, era de se esperar, mas engraçado aqui esse talento, né? No 25 trocaram de arma pelo 0 cooldown no Primal Spring, que é só aquele de pular da árvore para o chão, né? Então se você utilizar o talento do 20 e 25 talvez se torne bem interessante, principalmente para split, defesa de base, etc. Achei legal. Morphling, bom, já testei isso daqui, como eu falei com vocês, o meu trabalho aqui é facilitar a vida de vocês, mastigar e deixar mais simples. Então eu já testei isso, então confiem em mim, tá? Como eu falei, o meu pagamento, eu só cobro de vocês o seu like, o seu comentário, a sua participação aqui, beleza? O que eu quero trazer para vocês? Agora tem um custo de mana, tá vendo? Para você usar o morfar, beleza? Vocês podem ver aí, ó. Então alteraram a questão do morfar. Nos primeiros levels isso é muito impactante, então no nível 1 e 3 vai fazer muita diferença, 2 também, né? Mas depois que transcorre o jogo não tem tanto impacto mais, porque a troca é tão rápida que isso daqui não afeta tanto mais ele. Lembrando também que ele vai ter mais mana e mais regeneração, beleza? Então, como atrapalha muito o early game, acho que foi um nerf pesado no herói, porque a principal dificuldade do Morphling é o início, é o caminhar da sua partida, beleza? Então acho que é nerf. Redução aqui no custo de mana e várias alterações em talentos do Morphling também, tá? Mas o herói aqui, no contexto geral, está nerfado. Beleza? Naga, por que teve essas alterações aqui? Porque além de HC, ela fazia suporte, fazia off também, era um herói que às vezes estava saindo do que a Valve quer. Então, aumento no cooldown da rede, alteração aqui na duração, nerf também no alcance, tá? Apesar de que melhoraram um pouquinho o Aghanim, tá? Bom, Charge não tem mais a parte ativa e aí ele recebe buffs por conta disso, tá? Beleza? Bom, NP, vamos lá. Para mim, o NP fica inviável como suporte 5, de modo geral, porque em uma situação ou outra ainda pode ser bom, devido à movimentação, presença global, ult, etc. Mas, esses nerfzinhos aqui, ó, o que eu estou falando aqui? O nerf que acontece? No primeiro nível, a diferença é de 4 de dano. Você fala, pô, mas 4 de dano inviabilizou o herói de suporte, ficou fraco? Na verdade, esses 4 de dano, você tem que lembrar que a grande maioria dos heróis que você vai enfrentar na off ou como HC, eles são melee. Melee tem bloco passivo. Todo herói melee tem 50% de chance de bloquear 16 de dano. Então, o dano é muito baixo da Atreante, muito baixo. Mais a redução do armor também. Então, fica um herói mais fraco para poder trocar tapa no início. Beleza? O cooldown dele foi aumentado aqui. E o ult também fizemos essa conta, se eu não me engano, a partir do 11º kick, 10º ou 11º, se não me engano, são, cadê, ó? Deixa eu pegar para vocês, ó, de 18 kicks, né, máximo de alvos ali, a partir do 10º, 11º, o dano é inferior, então apesar de você aumentar o dano aqui, por conta dessa porcentagem o dano é inferior. Ah, mas eu uso diretamente ou em algumas fights vai ser melhor? Sim.
mas o dano total do ult é muito inferior, beleza? Mesmo com o talento aqui do 10. Confia, a gente já fez essa conta aí. Se for inconveniente, eu posso pedir ao nosso editor, querido Max, para deixar na tela a conta para vocês. Beleza? Show de bola! Bom, Necro, esse herói aqui teve muita coisa importante para ele. Como vocês podem ver, melhoraram a questão da animação de ataque, deixou o ataque mais rápido, o que melhora muito a lane phase, essas questões aqui. A lane phase é uma coisa importantíssima para o Dota. O shard dele foi modificado, então não dá mais 50% de dano ao heal aqui. Ele vai aplicar Decryptify, né? Que é o... não é uma forma fantasma, mas decriptar, se eu não me engano. No inimigo não olhado por 2,5 segundos. E se for usado em inimigos, reduz resistência mágica. Beleza? No slow aqui da segunda skill, ele continua a mesma coisa no último, mas olha a diferença aqui total, né? De 6 no início já vai para 12 no primeiro ponto. Beleza? Então, muito interessante. Buff numa skill praticamente principal dele, buff importantíssimo, e na animação do ult. Então esse herói, ele com certeza absoluta, vai melhorar bastante o win rate dele, muito mesmo. Night Stalker, eu não sei, tá? Voltando aqui, se ele entra de vez no competitivo, mas nas ranqueadas eu tenho certeza que ele vai aparecer e vai aparecer bem. Night Stalker, né? Famoso Balanar aí. Bom, várias mudanças aqui no shard, deixando o shard dele um pouco mais viável, não era um shard bom. Mudanças aqui no talento, porque esse talento pouquíssima gente utilizava no 10, tá? Então acho que também é um herói que ele seria mais beneficiado devido ao mapa, essas coisas, do que as mudanças em si, beleza? 6 por meia dúzia. Beleza? A gente viu muita alteração desse sentido aqui de melhorar a questão da animação do ataque. Isso aqui está bem comum nesse patch. Então, buff no Aghanim, esse aqui é uma coisa muito comum que eles têm feito. Acho que é um herói que depois que modificaram um pouco ele ficou sim um herói balanceado. Ainda acho um herói forte, mas não tanto quanto era. Então ele teve alguns nerfzinhos, alguns buffzinhos só para poder arrumar mesmo, né? Então questão do talento nível 20 aqui, eles querem dar uma modificada. Mas é um herói que eu acho que poderia sim ter tomado um nerfzinho maior e não tomou. Mas tudo bem. Bom, Ogre. Buff no shard, eu acho que esse shard ele é muito viável, não acho um shard ruim, acho um shard bom. Melhoraram a questão da animação da segunda skill e a redução no custo de mana da terceira. Então é um herói que ele tomou alguns buffs, tá? Na questão do talento, sentiremos falta, obviamente, aqui, né, do cast range, mas para quem gostava do DPS na segunda, tudo bem. E no talento do 20 aqui também tivemos um nerf, mas acho que no contexto geral, buff no Ogre. Omni, muita gente falando a respeito do Omni HC, do Omni Off, tá? Isso daqui é importante, um ganho de força base para ele, porque torna o herói com um pouco mais de vida e aumenta também dano, etc. Também é importante movimentação por conta de lane phase, segundo skill voltando a ser o que era. Então é um herói que ele tomou muito buff. Por quê? Porque estava sumido, estava realmente um herói mais fraco. Beleza? Apesar dele ter aparecido como suporte 5 algumas vezes, é um herói muito bom. E várias mudanças aqui no martelo da pureza, né? Visando deixar ele um pouco mais... como posso dizer? Mais viável, né? Então você pode pensar aqui que mexer na porcentagem atrapalhou, mas o cooldown é menor e custa menos mana. Oracle, né? Oracle. Esperávamos algumas mudanças nele aí. No ganho de inteligência, 0.2 a menos. Tá dando mais dano na primeira skill, mas não é uma skill que é tão focada, né, no início do jogo. E aqui algumas diferenças também, né? Shard Fade Delay dele foi melhorado e o cooldown do ult ele foi também um pouquinho aumentado. Acho realmente que precisava de uns nerfzinhos no Oracle só para poder balancear mesmo. Não acho o herói muito quebrado, mas achava um herói forte. E o talento do 15 dele, de cast range, também alteraram, é uma coisa muito significante, apesar deles mexerem em várias outras coisas. OD. Muita gente fala a respeito do OD, eu tenho a minha opinião própria, eu acho que o herói é muito fraco, se você faz a build do martelo, né? Muita gente fazendo por aí e achando muito forte na off e tal, eu achava muito fraco.
Basicamente, na minha opinião, você gastava uma skill que poderia ser defensiva ou ofensiva e gastava todo o seu gold em um item para fazer uma jogada. Então você bane e dava o martelo. Se fosse cancelado, você não tinha como se defender e o seu gold, né, seu patrimônio foi inteiramente investido no item de uma jogada. E eu achava fraco, mas as pessoas achavam forte por aí. Então mudanças aí no chart dele, pouquíssima gente faz. Aumentaram o cast point da segunda, o que eu acho justo. E várias mudanças no Aghanim. Então não dá mais um range a mais, só que agora aumenta o dano e volta a ser em área. Então aí sim, como eu previa, eu achava que isso aí deveria ser buffado e não nerfado, tá? Achei bem interessante, acho legal para o ED aparecer mais vezes aí. Pango, mais um nerfzinho no range da primeira skill, né? Já está um pouquinho menor. Nerf na velocidade. No entanto, olha que interessante, aumentaram 2 segundos, né, base do rolamento. Isso é muito interessante para quando você faz suporte ou quando você faz um off mais para controle, para fight. Muito interessante essa mudança aí no Pango, tá? Apesar do dano ser reduzido, com uma duração maior você pode passar mais vezes no alvo. Isso é bem forte mesmo. É só você lembrar que antigamente não, né? Você tem um talento aqui no Pango, no nível 15, de aumentar 3 segundos de duração. Aqui ele está te dando de graça, beleza? E também buff na segunda skill. Então eu achei muito interessante, acho que o Pango fica um herói mais forte sim, apesar do nerf do talento nível 10, que a grande maioria gosta. PA, acho que o herói é um herói meio que balanceado, mas achei que fosse tomar um buffzinho ou outro, tá? Aqui, como vocês podem ver, mudaram ali o range da primeira skill, né? Sendo um pouquinho maior no início, mas menor no final. Melhoraram o shard, eu achei muito impactante isso daqui, porque o shard dela não é tão ruim. Melhoraram o talento nível 10, pouquíssima gente utiliza. E pioraram o 15 para evitar uma estratégia clássica de PA. PL, a gente esperava nerf no PL, porque no meta atual, nas builds que se faz, se torna um herói muito forte, fazendo Sageniacha e Tarrasque. Então, como a gente pode ver aqui, o dano dele foi reescalado, tá? Mas na verdade, o dano aqui dele foi de 59 mediano aqui, continua sendo 59, só que ele é mais certo, o intervalo dele é menor. Nerf na segunda, nerf na terceira, né, que a gente já tinha esperado, e um buffzinho no shard. Então a gente esperava nerf. A gente esperava alguns nerfzinhos, acabou que eles vieram independente dos talentos. Fênix, achei muito interessante, galera, muito interessante mesmo o shard. Eu sempre falei que o raio solar talvez seja a skill mais importante da Fênix e não apenas o ult, como as pessoas pensam, ou um posicionamento de ult. Então eu acho muito interessante o shard da slow no raio e poder usar no ult, isso é extremamente forte. No entanto, ele tomou alguns nerfs, né? Então o dano aqui foi reduzido e o cast range também. O cast range do ult também reduzido. Era que talvez realmente precisasse dar uma mexida aí, beleza? Puck, galera, eu vi várias pessoas falando a respeito. Eu gosto de fazer Puck de dano físico. Acho que a Puck de dano físico é uma Puck muito forte, dando Puck porradeira de soco na boca. Então eu senti que ela foi muito nerfada no sentido de movimentação e mágico, mas dano não. Por quê? Esse phase shift ele não é tão relevante quando você vai para uma build de dano, tá? A build mágica ele é um pouquinho mais relevante, então isso é um nerf, claro, obviamente, mas não é tão impactante assim ao longo prazo. Ele vai te atrapalhar naquele mid-game, naquela transição. Esse impacto aqui é relevante lane phase e no início do jogo também, tá? Então é nerf também, então nerfado. E o talento nível 10 de cast range foi substituído por silence, o outro permanece, que é de dano, então como eu falei, não foi alterado. O 15 também não foi alterado, então você vai escolher aqui, né, entre amplificação ou ataque no phase shift. E no 20, aí sim, foi um nerf para mim que o bicho pegou.
que eles atrapalharam muito a movimentação da Puck, tirando o talento aqui de melhorar a primeira skill. Saúde, espero que o Max tire nossa espirra aí no vídeo. Se não tirar, vou ter que tirar do seu salário. Bom, e no 25, uma redução, né, no AOE do Science, novamente, mais uma redução, mas também não alteraram o que tende a dano físico. Então, acho que foram muitos nerfs, mas direcionados à movimentação e também à mágica. Acho que foi, quem sabe, aí, o suficiente, tá? Mas ainda era muito forte, então acho que não vai sair do meta, nem do profissional, nem das ranqueadas, nem nada. Pud, precisa falar, pessoal? Buff no Armor, buff no Attack Range, buff no Hulk, buff no Charge, buff no Aganin. É um herói viável ainda? Não, é um herói fraco. Beleza? Então, dispensa comentários, ainda é um herói fraco, tanto para ranqueado quanto para o profissional. Pugna, aqui, não, eu acho que já era um herói que poderia ser utilizado, não era um herói fraco. Teve buff aqui no dano, isso é extremamente importante para a lane phase, como eu já falei várias vezes. Esse 0.1, apesar de não parecer tão relevante, às vezes significa você acertar a skill ou não, é importante também. Melhora no charge e também melhora aqui nesse talento. Então, vários buffs aqui no Pugna, já não era um herói ruim, então ele deve aparecer mais vezes. QOP, vamos lá. Aqui, basicamente, deixaram o dano dela com um intervalo menor, tá? Buff no Blink, apesar de nerf na distância, tá? Mas acho que isso aqui, no contexto geral, seja mais eficiente, talvez, o cooldown do que essa distânciazinha a mais, tá? Ao meu ver, é uma coisa um pouquinho melhor. Buff no Shard, buff no ult com Aganin, apesar de modificarem o talento do 25, tá, pessoal? Mas eu acho que no contexto geral, ela, na minha opinião, a QOP para voltar ao meta precisa novamente buffar a primeira skill ou voltar o dano dela, um dano um pouquinho mais alto. Então, como isso não aconteceu, não acho que é um herói que vá voltar muito forte. Razor. Para mim, isso aqui é, obviamente, um nerf. No entanto, o herói continua maravilhoso, maravilhindo, gostoso, perfo. Então, nerf, buff no charge, mas só se faz isso bem depois, não é tão importante. Mas é um herói que ele vai continuar forte. Por quê? Porque não estão mexendo muito no que deixa o herói forte. O que deixa o herói forte? Presença de lane importante, muito dano na lane e um herói extremamente tanker. Por que o herói extremamente tanker? Apesar de mexer no talento 10 e melhorar a agilidade, você pode pegar vida no 10, força no 15, você vai ficar extremamente chato, vai abrir espaço e vai ter uma fight boa. Atrapalha muito, né, a evolução dos cores. Rick, um herói que sumiu totalmente, foi muito nerfado, sentiu-se muito isso em win rate e no profissional, então várias coisas positivas para ele. Então, buff. Aqui no Truques do Ofício, né, você vê uma redução no dano, no entanto, ele aumenta agora a sua agilidade, tá? Então, se você fizer as contas aqui, você vai ver que isso não é um nerf muito agressivo ao Rick, tá? É só você fazer as contas. Buff no charge também. Várias mudanças aqui nos talentos, mas eu ainda acredito que o Rick não vá voltar como um core do jeito que estava, né? Como um dos melhores. Ele vai voltar sim, vai melhorar o win rate, foi balanceado, mas não está 100% de volta. Rubik, melhor aqui no charge, melhor no cooldown, acho que é justo. No entanto, eles vão mexer no cast range do talento 15. Então, esses buffs vêm para poder equilibrar o Rubik e não ser jogado da forma como ele estava sendo jogado, de muito longe. Realmente, eles vão querer mudar isso daí. É só para poder mudar um pouquinho a forma de jogo dele. Sand King. Vamos lá. Nerf no Shard. Não funciona mais o Shard quando não tem ninguém perto. Não tem nenhum problema isso, tá? Aumentaram o alcance. E nos talentos, eles estão meio que forçando a gente a ir por um outro caminho. Por quê? Os talentos do Sand King eram um caminho muito claro.
Tipo, no 10 você pegava dano no ult, no 15 DPS na Tempestade de Areia, no 20 redução no stun e no 25 retardo e cegueira. Então eles buffaram todos os outros, mostrando que eles erraram no balanceamento e ninguém fazia opção dessas daí. Então eles aumentaram muito a vida, 200 é bem interessante, aumentou o regen para poder tentar fazer a gente ir pelo outro caminho, tá? Eu acredito que numa build um pouco mais tanker pode sim fazer uso do talento 10 no vida, mas no 15 não faria uso e no 20 em pouquíssimas ocasiões também, tá? Então acho que a build não muda tanto ainda. Shadow Demon. Esse herói é muito bom, tá? Tem um ult muito interessante e ele tomou algumas mudanças aqui. Já vimos ele sendo feito na off e mid, não é um herói ruim na off e no mid, só é um pouquinho diferente. E achei que os talentos favorecem muito ele num timing interessante. Então, mesmo você não tendo o talento do 10 aqui do Cast Range, você mudando para força, se você quiser, você pode colocar no dano da terceira. Isso daqui dá mais de 1000 de dano com 5 stacks. Então é muito interessante, tá? E, como vocês podem ver, mexeram aqui tanto na mana dele inicial, por conta da inteligência, quanto no ganho. Então vários buffs aqui no Shadow Demon e talvez isso aqui indicando que ele possa ser feito em outras posições. Achei interessante. SF, vamos lá. Aumento de armor sempre muito bom para qualquer herói. Base Attack Time aqui Reduced mudaram de 1.7 para 1.6 e mudaram a questão do shard. Antes era 0,75 por alma, se você não tivesse a Ganin, aí então seria 15 a mais, porque são 20 almas, e aqui você reduz 14. Lembrando que reduzir resistência é melhor do que amplificar dano mágico, beleza? E também você perde menos alma quando morre. Eles estão vários buffs aqui no SF. Justo, porque não era um herói que estava muito forte. Xamã, como eu estava falando a questão do cast range, que eles estão mexendo bastante. Então, modificam também o cast range do Xamã. Beleza? Colocam o talento aqui no 15. Eu acho que isso aqui não vai ser muito escolhido, vai ser mais o Rex, tá? Na minha opinião. E aumenta também o talento 25. Acho que talvez ele deveria tomar um nerf ou outro ali, mas acho que o cast range já é bem suficiente. Bom, Silencer. Buff no Silencer. Aqui, um pouquinho de nerf na primeira. Acho que não precisava, acho que o Silencer não é que está tão forte. E outra coisa também, uma alteração aqui no Shard, beleza? Sky, vamos lá. Melhora o dano base dele. O Shard se tornou interessante. Lembrando que a gente testou ontem, pessoal. Você ganha mais 5 de inteligência e 1 de armor pelo uso da skill, tá? Não é de acordo com a quantidade de skill que vai sair. Então, se você pega o talento de sair uma a mais, só funciona uma carga no Shard. E se você fizer a Ganin, também. Mas mesmo assim ainda é um Shard interessante. Caro, né, para um Sky, mas ainda interessante. Buff na segunda, como vocês podem ver. E na primeira aqui, eles basicamente fizeram isso, pessoal, por conta do fragmento, tá? Então esse aqui é um nerf, que eu acho que tinha que vir por conta do fragmento. Mas eles aumentam um pouquinho base, né, no final, e diminuem o multiplicador, porque senão esse herói sairia muito do controle, tá? Mas acredito que no contexto geral, esse herói tenha sido buffado sim, beleza? Sladar, na minha opinião, Shard se tornou mais interessante pelo debuff aplicar antes. O que o Shard faz? Aplica o ult nas pessoas, tá? Então acho que melhora porque o stun dele é dano físico e o ult tira a armor e aumenta o AOE. Então o Shard se tornando mais interessante. Não tem mais a questão da velocidade, que como a gente viu vai ser uma coisa extremamente nerfada, tanto velocidade quanto cast range. O stun dá o dano em dobro nos creeps. E eu senti que tende-se mais, né, mostrar para vocês. Você pode voltar a fazer o Sladar mais tanque, aquele Sladar que faz Vanguarda, Vlad, etc. Por quê? Do nível 10 dá muita regeneração de vida e o do 15 dá muita vida. Então talvez seja interessante fazer aquela build de Aganin para poder fazer mais frente. Na minha opinião, ela se torna sim um pouco mais forte. Slark, acho que não era muito forte, precisava ser buffado um pouco. Eles mexeram no Shard, tirando aquela questão do Fish Bait, se eu não me engano, e colocando, como que chama esse? Deep Shroud.
Então, como funciona isso? Ele escolhe um AOE, uma área, para fazer uma fumaça igual a do seu ult, por 3 segundos. Tá? Isso esconde creeps, aliados e você mesmo. Um charge muito interessante, principalmente para final de jogo. Tá? Melhor aqui no talento de agilidade, que a gente pega muito pouco, a gente pega mais o de força, e no 15 também, porque esses talentos são pouco utilizados. Snap, buff no armor, buff na int, buff no charge, buff no talento, então vários buffs, e também um pouquinho aqui na terceira. Acho justo porque depois que mexeram na questão da Ganin, esse herói sumiu muito, então acho bem justo várias melhoras nele aí. Deve sim aumentar a sua taxa de pique na Ranked. Sniper. Pessoal, tava um hype absurdo por conta disso daqui, do melhorar a mira, mas na verdade, ao meu ver, o herói ainda continua ruim, horrível, péssimo, tá? Acredito que na bracket um pouco mais baixa seja sim um herói forte e útil, mas ao longo da sua caminhada no MMR aí, você pegar 3, 4K, 5K, 6K, você vai sentir que é muito fraco, tá? Então, por isso ele teve buff, ele teve outro buff, ele teve vários buffs e mesmo assim não é legal. Spectre, um dos HCs que estavam mais fraco o patch passado, apesar da Tarrasque estar buffada. Então ele ganhou mais um de arma para ver se melhora a lane phase dele, melhoraram aqui o início do Desolate para ver se melhora também o early dele, então várias coisas a fim de deixar ela mais viável. Então, na minha opinião, apesar disso aqui a gente teve a mudança da Tarrasque, que custa um pouquinho mais para ela, teve uma melhora na Blade Mail, então ao meu ver, né, vou mostrar aqui para vocês os dois itens que eu estou falando, né? Então a Blade Mail está mais barata, né, o custo dela mudou 100 de gold, e a Tarrasque mudou 400. Então, por conta da Blade Mail poder sair mais rápido e amplificar um pouquinho o farm, eu acho que foram um buff sim. Apesar da Tarrasque ser mais cara, não é todo jogo que você faz Tarrasque e é um item muito mais tardio. Então acho que foram vários buffs, né? Como vocês podem ver aqui na Spectre, ver se ela volta. Acho justo, porque achávamos HCs mais fracos no patch passado. Bom, buffzinho no ult do Bara, nerf na speed do segundo, como vocês puderam ver. Já falei várias vezes aqui no vídeo, né, pessoal? O que eu não repito no vídeo é pedir para vocês curtirem o canal e comentar e deixar o seu feedback. Mas isso aqui eu já repeti umas 10 vezes. Speed e alcance de skills altamente nerfados nesse patch, tá? Storm, vamos lá. Eu cheguei a testar o charge do Storm e o talento novo, achei muito forte, mas durou pouco tempo, como vocês podem ver aqui. Na minha opinião, isso daqui não vai ser tão relevante para Storm, tá? Porque eu acho que o Power Spike dele, o momento máximo de produção do Storm, seja próximo à sua malevolência que a gente tem rushado. Então, normalmente, ela sai no segundo ult, que é esse daqui. Então, nesse segundo ult, a diferença é só de 25 de velocidade. Então, acho que, foi um nerf? Foi, claramente um nerf. Mas não vá impossibilitar o herói. Aqui sim se faz mudança porque realmente estava muito forte, tá? Então tiveram esse nerf aí. Tiraram o talento também do overload. Tava sendo bem complicado, né? E aí o que acontece? Apesar de colocarem muita vida nesse talento, tem que lembrar que o talento do 10 da outra opção é regeneração de mana, o que é muito interessante para o Storm. Dificilmente a gente vai abrir mão por conta da vida, né? Bom, e aí trocaram de vida para ataque speed no 15. Então foram alguns nerfzinhos no Storm. Acho que merecia sim, não era muito fraco não. Sven, buff, né? No charge, mudança aqui no range da Ganin, buff no ult, como vocês podem ver, não é o primeiro, mas segundo e terceiro. Acho justo, acho que o Sven não estava dos melhores, não estava ruim, tá? Ele estava com a taxa de pique baixa, mas não era ruim. Acho que ele vai voltar um pouco mais ao meta, tenho certeza que ele vai voltar. Apesar dele ter perdido o talento de regen e não ter o costume de fazer muito item de regeneração de mana. Mas como ele gasta pouca também, ele não vai sentir tanto essa diferença, tá? E até comentei ontem em live que eu achei muito... como é que fala?
dá muita vontade na gente de cogitar fazer essa build do Warcry aqui para outras posições, né? Porque se você for ver, ó, eles vêm, opa, colocar nos heróis aqui, ó, você tem um talento no 10 que aumenta a duração, um no 20 que aumenta o armor, né? Não é tão demorado assim, e já é uma skill bem interessante. Então, acho realmente sedutor fazer, mas continuaria, obviamente, ele como HC e acho que ele deve voltar aí. Tex, dispensa comentários, né? O herói deveria ser banido do Dota, na minha opinião. Mas, buff na Movement Speed, não sei pra que, Valve, esse herói é chato, ridículo, uma merda. Buff no ult também. Isso daqui é só para evitar uma tática ridícula que acontecia em ranqueadas, que quando o Tex estava estompando, ele botava bomba dentro da sua base e ficava matando o time dentro da própria base. Isso é ridículo, então realmente tinha que tirar. Melhora no shard, demais, então eu não entendo porque eles mexeram no Tex. Não é um herói fraco, é um herói ridiculamente chato, para mim muda a mecânica totalmente de como o Dota é jogado. Acho ridículo fazerem isso, mas opção da Valve lá. Beleza? Por mim nem comentava desse herói aqui porque ele não deveria existir. É isso. Odeio. Templar, buff no Meld, buff no Meld. No cooldown teve uma alteração, né? Mas para poder balancear essas questões do buff. Mas na verdade, pessoal, eu jogo GTA, eu tenho certeza para vocês, posso falar isso com segurança. Normalmente, nesses timings aqui do Meld, né, de primeiro, segundo, até o terceiro ponto, não é muito comum se utilizar duas vezes no aliado que você está matando. Isso é mais para fugir ou pegar vários alvos. Mas em um só, o DPS não vai mudar, porque normalmente você dá um Meld só. Beleza? Isso é só para fights mais demoradas ou para vários pick-offs consecutivos. Beleza? Bom, gostei bastante dessas mudanças aqui no chart dela. Gostei também da questão da Ganin. Não é uma Ganin ruim, apesar de muitas pessoas pensarem. E olha que interessante. Buff no talento 10, buff no talento 15. E cara, eu tava falando isso. Tá muito sedutor esse talento 25. Por quê? O Bash é bom, atravessa BKB, etc. Um segundo lá, é excelente. Mas, cara, 8 instâncias de refração é algo realmente absurdo. Se você ficar com 14, é bem sedutor, né? Vamos admitir aí. Terrorblade, a gente estava comentando muito dele ontem. Redução de arma. Basicamente, você reduziu 30 de arma para 28, né? Tô zoando. Mas é uma redução que não vai fazer tanta diferença na vida dele. Beleza? Eu acho que a regen é muito importante para ele, porque independente do dano físico, você fala assim, pô, mas ele perdeu 2 de arma, aí agora os heróis de dano físico vão ter mais vantagem contra ele. Cara, ele tinha tanta arma inicial que isso realmente não faz tanta diferença, tá? Em qualquer outro herói, eu acharia isso aqui muito nerf, mas nele, acho uma coisa ok. Então deram para ele aí, ó, toma, 4 de dano e 1 de regen. No entanto, muito nerf na metamorfose, pessoal. Então, eu acho que o TB ele tomou um nerf na questão dos timings de meta dele durante a lane phase, que é no ataque range. Então, acho que ele foi nerfado nos momentos de meta, mas no contexto geral da lane ele foi buffado, tá? E várias mudanças aqui também na questão da primeira skill, né? Questão do dano, do slow, etc. Beleza? Vamos pro próximo, Tidezão da Massa. A única mudança dele foi o jato de água. Então, na minha opinião, continua um herói extremamente bom na off. Inclusive, deve aumentar sua taxa de pique e a questão de win rate e piques. Por quê? Porque teve alguns nerfs, algumas mudanças na off e o Tide não mudou. Então, só por ele ter mantido a média dele e já era um herói bom, acho que ele vai continuar muito forte sim. Timber, vamos lá. Aumentaram a armor base. Sei lá por quê. Vai saber. No entanto, aí obviamente eles mexeram nos stacks. Por quê? Primeira coisa, mexendo na duração. Ah, mas a duração aqui no início é a mesma. Tudo bem, mas o que é realmente relevante para eles são essas aqui, ó. Essa e essa. Então, buff nerfzinho de 1 segundo, 2, isso pesa bastante. E outra coisa, é a questão do armor, você perdeu os stacks aqui na passiva. Então, se você for pensar, né, vamos botar no Tinder, se você for pensar que você pegava 8 cargas, 12 cargas, 10 cargas, você vai tirando aquilo ali e faz muita diferença, galera. Por quê? Vamos pensar que aqui, né, igual eu falei, no nível 2 ele seria 12 acúmulos, certo?
Se você pegar 12 acúmulos vezes 0,4 aqui, daria 4,8, não é isso? Se eu não estou enganado, acho que sim. Então, esse 4,8 é muito menor do que esse primeiro, né? No início, mas seria 12 só nesse daqui. Então, seria 12 por 0,9 e 12 por 1,1. Beleza, pessoal? Então, seria uma redução de 2,4. Como ele ganha 1, é um nerf de 1,4 de armadura só nesse level 3 aqui. Então, obviamente, um nerf no início mais forte, depois ao longo da lane um nerf. Justo? Com certeza. Bom, cast range nerfado, também acho justo. E a velocidade aqui, acho que só para poder compensar a questão do range. Beleza? Então, acho de boa. Esse dano aqui na torre, se eu não me engano, cara, posso estar enganado, mas acho que no total de dano, acho que dá 400 e pouco de dano, 500, não me lembro ao certo, a gente chegou a testar isso aqui em live, mas é um dano muito expressivo em torre, tá? E funciona agora em Anciência, então amplifica também o farm dele um pouquinho na jungle. É uma charge muito interessante. Mudança aqui também na primeira skill e aumento de dano por segundo quando você faz Aghanim. Então ele teve algumas coisas para poder balancear ele, tá? Acho muito interessante porque o que quebrava esse herói era o level 3 e o level 5, como eu havia falado, e teve nerf nesses dois levels. Tinker, o que a gente esperava de nerf no Tinker? A gente esperava nerf principalmente na sua Aghanim, mas na verdade a gente teve algumas mudanças que podem sim ter resolvido o problema. Na minha opinião, vai sim balancear o herói. No caso, melhorar o charge, mas é uma coisa só se fazia no final de jogo, então não é a parte quebrada dele. Isso é um nerf que precisava, tá? No laser aqui na questão do Aghanim, que é forte, e outras coisas. Apesar de não ter mais o Cash Point, aquela animação, demora mais tempo. Então, ó, o ult antigamente era 3, é 3.5, 2, então é um nerf no rearm dele, vai diminuir a questão do farm, vai diminuir a movimentação, vai gastar mais mana, tá? Então acho que nerfaram isso daí, e esse nerfzinho aqui na parte da Aghanim, além de trocar, obviamente, como a gente está falando o vídeo inteiro, cast range. Tiny volta um pouco mais, garanto para vocês, porque melhora o HP regen, o chart dele se torna um pouquinho mais interessante, custo de mana, então ele teve buff aqui, buff também, redução, mas é só no cast range, como a gente já falou 500 vezes, cast range, como a gente falou 500 vezes, talentos, ele perdeu 25 de dano, mais 10 de força dá 10 de dano, lente da vida e regeneração. Então o Tiny para mim, no contexto geral, ele foi buffado. Deve aparecer um pouco mais, quem sabe como mid ele continua aparecendo mais vezes, né? Treante, tivemos muitas mudanças aí nele, né? Então level 10 deixando de ter a invisibilidade, passando a ser no shard, redução do uso de mana da segunda, pouca gente faz uso dessa skill no início do jogo. Então acho que no contexto geral, Treante não foi um herói muito beneficiado, tá? Eu acho que não é um herói que aparecia muito, então acho que talvez ele fosse tomar algum buff, mas acabou que eles fizeram uma coisa para poder balancear, e acho que no sentido se tornou um pouco mais negativo. Troll, esperávamos nerf, né? Então, maior uso de mana aqui, range menor, o shard upgrade dele mudou, né? Agora tem uma skill que chama Rampage, basicamente ele coloca todos os heróis, né? Global, né? Então todos os heróis podem ganhar Attack Speed ou Status Resistance. Como? Se ele tiver Melee, ganha Status Resistance, se ele tiver Ranged, ganha Attack Speed. Nerfzinho no Armor no início do jogo. Por quê? Troll tem uma das melhores lane phase do jogo. Então, nerf no de mana, nerf no range, nerf no ganho de Armor, nerf também no Movement Speed do ult, beleza? E outra coisa, nerf no talento 10 tentando te trazer para força. Como eu falei, 200 já é uma vida muito interessante. Eles melhoram a vida e pioram a agilidade. Então eles tentam te trazer muito para esse lado aqui. Eu normalmente iria porque eu acho bem interessante, achei bem forte. Tusk.
a gente esperava alguns nerfs, né? Principalmente no início do jogo. Então, tome nerf no início do jogo, tome nerf no início do jogo. Então, pioraram a tag team, pioraram a regeneração dele base, pioraram range, uso de mana, deram um buffzinho. E aqui, para mim, apesar de ter algumas mudanças positivas, tirar a questão do attack speed piora muito essa questão aqui do Tuskar. Apesar de a quantidade de ataque ser maior, a visão ser maior, movimentação ser maior, tudo isso aqui para poder compensar o quantidade de attack speed. Eu sentiria muita falta de attack speed. Para mim, perde-se muito nessa questão. Mas ainda é um shard viável, ainda é um shard bom. Mas sentiremos muita saudade, redução do attack speed. Underlord, muita mudança, né? Mudança aqui no ataque dele, vai para 200. Shard não dá mais heal, mas aumenta em 3 a quantidade. Obviamente eles vão mexer no talento. Mexem também no AOE, né? no raio que atinge. E o Aghanim mudando, né? Aumenta de 600 para 900. Não reduz mais o cooldown, mas ganha 2 cargas. Bem interessante isso daqui. Talento nível 10 não tem mais a quantidade como eu falei, mas pode aumentar o raio, etc. Então algumas mudanças. E no 25 volta essa questão aqui, né? De 40% se você quiser. Undying, vamos lá. Ganho de agilidade aumenta, eles eram um dos heróis que menos ganhavam, então é um herói que sempre teria pouco armor e ataca devagar. Então, ganho de agilidade, redução no custo de mana aqui da primeira skill, dá o dobro de dano nos creeps. Mas por que, galera? Normalmente o DK ficava nível 1, então aqui não tem alteração, tá? Ele tenta te trazer para upar um pouco mais ao longo do jogo, para você sentir essa diferença, etc. Mas isso aqui é uma coisa 6 por meia dúzia. Por quê? Normalmente não se quer upar muito a degeneração, decay, né? Tenta nível 10, troca-se cast range, como a gente falou 500 vezes, por cooldown na tumba, e melhora um talento nível 15. Ursa, pra mim, bufada, tá? Pô, Davi, por que tá bufada? Porque basicamente o shard, que você precisava dar vários tapas para conseguir o enrage, agora na verdade você pode conseguir na primeira skill e reduz cooldown. Acho muito mais interessante. Então, buff pesado, na minha opinião, muito forte esse buff aqui do shard. Nível 10, melhora no talento de mana, beleza? Nível 15, redução de agilidade, mais para compensar o início desse jogo, da Ursa. E no talento nível 20, trocaria-se também o cooldown que você está ganhando aqui, né? Vamos lá. Venge, próximo aí. Melhora no dano dela, lembrando que Venge é um dos heróis que tem uma lane phase muito fraca. Então, melhora o dano, melhora a movimentação, melhorando um pouquinho ali a sua lane phase. Alteração aqui na velocidade, como a gente já falou 500 vezes. Melhora a AOE, reduz aqui o dano roubado da shard, né? Mas no entanto rouba armor, beleza? Mas lembrando que é o armor base, tá? Não é alterado por itens, etc. E algumas mudanças aqui em talentos. Minha opinião, não deve voltar muito forte a Venge, não. Ursa para mim volta sim. Venom, vamos lá. Venom a gente vai ter uma transição da importância da segunda skill para ult. Isso é melhor ou pior? Ao meu ver, é um pouquinho pior na questão de dominação de mapa, mas em questão de teamfight é mais importante. Então, tem-se a alteração aqui no dano, isso é importante para a lane phase, como eu já falei, mas reduz o slow e também piora aqui a questão do talento. Mas melhoram a AOE do ult, duração do ult, e eles também mudam, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, tem a questão do ult também nos talentos, né? Você aumentar a área de efeito e aumentar a duração no 20. Então tem um lado mais direcionado para o ult, um lado mais direcionado para a dominação de mapas, segunda skill, cobrinhas, etc. Viper, buff. Pô, mas como assim buff? Se gasta mais mana no final. O importante dessa skill é nível 2, nível 3. Então se nível 2 está gastando menos mana, nível 3 também. Isso é buff apesar de não parecer, tá? Zanas, e o Shard? O Shard eu acho que estava muito hypado, não era um item muito utilizado, então isso aqui é um nerf no Shard, mas tem uma outra troca aqui para poder funcionar em estruturas. Acho que é um Shard um pouco mais viável do que o antigo. Buff no uso de mana do ult,
Então acho que a Viper, por conta disso daqui, ela melhora um pouquinho, tá? Mas é um balanceamento, que melhora em uma coisa, pior em outra, então 6 por meia dúzia. Visage, não entendi por que tomou buff, porque para mim o herói não tá fraco. Então, buff, 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 sacou? Então, na minha opinião, não fez nem sentido buffarem e trocaram o Cast Range porque eles estão mexendo nisso. Então, herói que deve aparecer mais aí, quem sabe também no competitivo, porque já é muito forte. Void Spirit. Pô, Void Spirit tinha que ser nerfado, aparecendo em todo jogo, era muito versátil e tal. Pra mim também. Mas, melhoraram o Shard, que não era uma coisa ruim. Pioraram o Cast Range da primeira, mas não tem tanto impacto assim esse Cast Range. Muitas pessoas que jogam Void Spirit sabem do que eu tô falando, não é um impacto tão absurdo esse Cast Range. E é uma coisa que o Dota tá tirando. Então, ó, Cast Range, e aqui reduziram o tempo. Então isso, na verdade, só deram um pequeno buff no ult aí porque o Cast Range eles já estão mexendo. O principal nerf do herói foi isso daqui. Então a Valve, né, tá tentando, Ice Frog, sei lá, tá tentando nerfar o herói em cima da terceira skill e não do herói em geral, tá? Então acredito que no geral sim, ele foi nerfado, mas ainda acredito ser um herói muito viável. O Warlock, herói sumido aí, a gente esperou que fosse aparecer mais alguma coisa. Então, reduziram essa questão aqui no Shard, mas vocês vão ver que é por conta do talento. Então o Shard agora muda a skill para 450 em área, então por isso que eles deram esse nerf aqui. Muita mudança na terceira skill, tanto de cast time, quanto de AOE, quanto agora dar dano, tem um talento que dá dano. A questão do slow muda também. E várias mudanças aqui nos talentos, como eu já tinha adiantado, né? Cast range por movimentação, pode colocar DPS na terceira skill, então tem muita mudança aí. Weaver, não tem como mais a speed, como a gente já sabe. O Shukushi não dá mais um bônus de speed, ele sempre te coloca no top, no limite. Nível 10 tirou o talento de dano e colocou o de redução, então fizeram mais mudanças aqui nos talentos. Beleza? O que eu acho a respeito disso? Acho que ainda continua um HC muito viável, tá? Ainda é um HC bom. O Indy, na minha opinião, no contexto geral, ela foi um pouquinho nerfada por conta da velocidade lá que está sendo nerfada pelo Ice Frog, né? Pela Valve aí. Então, custo de mana reduzido, mas isso aqui é pouquíssimo utilizado. Shard, pouquíssimo utilizado também, principalmente se for core, para suporte até que já vi algumas vezes. E aí o que acontece? O ult não passa mais velocidade, então isso é nerf. Ah, mas da evasão, ult não, desculpa, a terceira skill, mas da evasão, 30% a mais. Tudo bem, mas a evasão dela já era algo absurdo, né? Vamos botar aqui. A evasão dela na terceira skill é 100%. 130%? Não sei se vai fazer tanta diferença, porque as pessoas contra o Indy vão buildar, antigamente buildavam MKB, Espinho Sangrento ou Divine. A Divine perdeu o True Strike, né? Então acho que não tem tanto impacto colocar isso para poder tirar isso daqui. E outra coisa é agora dar haste igual ao Weaver, ao invés de dar uma porcentagem de velocidade. O Inter, estão tentando voltar com ela pro Dota, e eu acredito que foi atingido sim, conseguiu fazer isso. Por quê? Melhoraram essa skill aqui, que é uma das melhores de lane phase para ele, é uma coisa importantíssima. O controle dele no ult, isso daqui não é uma coisa ruim. Você fala assim, ah, mas dura menos tempo. Tudo bem, mas quando você ulta só para controlar, não tem ninguém perto, você não quer que o cara fique 4 segundos parado, você só quer que seu time encoste. Então não acho que isso aqui seja um nerf, é só uma alteração. Melhoraram o cooldown, então buff, melhoraram a duração, buff, melhoraram o AOE, buff e o attack speed que dá mais buff. Então tudo buffado e isso daqui é meramente uma alteração. No Shard, não dá mais o dano, né? E agora reduz o cooldown. Não aumenta mais o dano, né, na segunda skill. E algumas mudanças também dos talentos, beleza? Então acho que o Inter deve aparecer mais aí. Doctor, buffzinho no casco. Isso é interessante. Não acho que o herói esteja muito forte no patch, então acho legal. E algumas mudanças aqui nos talentos. Então deve aparecer um pouco mais também. WK, vamos lá. Na minha opinião, WK foi beneficiado pelo mapa por conta da amplificação de farm na segunda skill
Então, ele deve ser um herói que apareça um pouco mais. E é um herói que vai aumentar o enrage, tenho certeza disso. Mas teve algumas mudanças nos talentos, tá? No talento nível 15, você antigamente tinha força e no 20 você tinha movimentação. Se você não quisesse ir para abrir os esqueletos, eles trocaram a ordem. Agora no 15, movimentação e no 20, força. Beleza? Então, só isso daqui. Acho que ele é um herói foi muito beneficiado pelo mapa. Beleza? E Zeus, um buffzinho no Armor, mudança aqui no Shard e algumas mudanças de talento. Volta? Para mim, não. Continua sendo ruim. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Para quem conseguiu assistir o vídeo até aqui, para quem confiou em mim e ficou comigo até o final, muito obrigado de verdade. Você me ajuda de uma forma absurda. Gostaria muito de pedir para vocês uma participação. Queria saber o que vocês querem ver aqui. Vocês sabem que eu tento trazer todo herói que vocês me pedem. Tá? Então, fiquem à vontade para poder me pedir herói, para poder fazer a nossa série lá de gameplay, a nossa série de lane phase, tem o vídeo da Copa, então agradeço de verdade. E o que vocês quiserem, eu vou estar trazendo aqui no canal. Se vocês quiserem análise de algum jogo profissional, a gente pode estar trazendo, como a gente já fez, né? Naquele jogo do Mood Golems contra Secret. Então vocês ajudam demais e agradecer de verdade você que ficou até aqui. Beleza? Então, um forte abraço, muito obrigado a você. Beleza? E tamo junto, espero que eu tenha ajudado você de verdade, poupado o seu tempo, beleza? Que comigo vocês sabem que é assim, eu quero facilitar a vida de vocês, eu quero melhorar o Dota de vocês, eu quero ajudar vocês a estudarem o jogo e ver o quão bom, o quão lindo é esse jogo se bem jogado, beleza? Tamo junto e até a próxima ATT, é nóis!